Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. E eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente trouxe um tema bem diferente do que a gente costuma fazer. Hoje vai ser um episódio dedicado aí à história alternativa. A gente vai discutir um pouco sobre o que aconteceria, como o mundo poderia ser hoje se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Calafrios. Ai, medo. E antes, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bem, gente, nós recebemos aí no nosso último episódio, que eu vou falar para vocês assistirem também, que é o 078 do caso Roswell, né? É um episódio aí que a gente está falando sobre ETs, essas coisas assim. E nós recebemos lá no nosso canal do YouTube o comentário, né? Primeiro, da Adriana, que sempre está aqui participando também. Obrigada, viu, Adriana, por participar. Aí com seus comentários que sempre contribuem para a gente. E, bem, é isso aí. Deixa eu falar aqui o comentário dela. A Adriana disse assim: fato é que alguma coisa aconteceu tanto em Roswell quanto em Varginha. Várias pessoas falando a mesma coisa, exércitos sendo deslocados, governo dando desculpas sem sentido em ambos os casos. Tudo isso não foi à toa. Pode até ser que não tenha sido extraterrestre como pensamos, mas alguma coisa aconteceu. Aí ela colocou um PS aqui. Meu gato também se lambe depois que eu pego ele. Sigo tentando convencê-lo que sou limpinha. Pois é, mulher. Difícil, né? Difícil convencer, né? Mas é mesmo, né? Quando a gente olha para Roswell e Varginha, tem umas coisas muito parecidas, né, entre os dois casos. Sim, é muito parecido mesmo. É o mesmo padrão. É. Enfim, né? Cada país tem o Roswell que merece. Ou a Varginha que merece. Ai, por favor, vamos fazer uma camiseta disso. Adorei. Eu quero muito uma camiseta disso. Por favor. Por favor, por favor. Comenta aqui se você tá ouvindo a gente. Comenta aqui se vocês querem uma camiseta também com sua frase. Cada país tem Roswell que merece. Por favor. Bom, vamos falar aqui do segundo comentário que a gente teve no nosso último episódio, que foi do Mac, que também é conspirador de carteirinha aqui do Pode Conspirar, tá sempre participando. Bom, o comentário dele, ele comentou o seguinte: Hello, pretty ladies. Gostei da cara da Beta ao saber o nome do brasileiro. Domingo, segunda-feira. Mal ela sabe que meu verdadeiro nome é sexta-feira, sábado. Não, mas sexta-feira, sábado é maravilhoso. É um dia feliz, sexta-feira, sábado. Agora, domingo, segunda-feira é o dia que bate a bad, né? É o período ali que bate a bad. E aí, ele finaliza dizendo mais um episódio sensacional. Parabéns. Grata, muito grata. Obrigada, Mac, pelo seu comentário. Obrigada. Bom, já aproveitando, então, já que vocês provavelmente estão vendo aqui a gente no nosso postinho, se não, saibam que a gente tem o canal no YouTube, no qual vocês podem colocar no comentário, que a gente responde com todo carinho, e às vezes leem aqui, né, também, assim como a Adriana e a gente fez com o Mac também. Lembrando que a gente tem o @Pode Conspirar no Instagram, que lá também a gente responde com todo carinho, então vai lá, comenta, diga o que vocês querem, seja nos posts ou em DM também, manda um direct pra gente que a gente responde com carinho. E se você está ouvindo em alguma plataforma que dê para avaliar a gente, por favor, nos avalie, recomende para os amigos, porque assim o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante e faz uma distribuição
melhor. Lembrando também que a gente tem a nossa página do Reddit, onde tem materiais complementares das teorias das conspirações que a gente comenta aqui, certo? Inclusive, no último episódio de Roswell, a gente colocou bastante coisa lá. A gente colocou o nível que a Beta mencionou, o relatório oficial do governo. A gente colocou até a transmissão de rádio original da época de Roswell, que eles estão comentando a notícia. Então tá bem legal, tem bastante coisa lá para vocês verem. É isso aí. Bem, galerinha, agora a gente vai para as nossas recomendações aí. Chapéu de alumínio dourado. Yay! Bom, eu vou começar aqui com 2 séries. Então, a primeira relacionada ao tema de hoje, bem mais direto, que é The Man in the High Castle, que é uma história utópica do que aconteceria se realmente a Alemanha tivesse ganhado. Tem um livro, tem no gibi, na verdade, e também tem a série, se não me engano, na Prime. A série é muito boa. Apesar de no final ser um pouquinho corridinha, a série é boa. Então eu recomendo realmente que vocês assistam, porque vai dar um panorama muito amplo do que a gente vai discutir aqui. Tem umas paradas meio lúdica dentro também, né? Mas é liberdade, né, poética, já que a gente já tá falando também de uma liberdade poética se a Alemanha tivesse ganhado. Então, nossa, peraí. Que barulho foi esse? Gente, explodiu alguma coisa aqui perto. Enfim, voltando. Deixa eu voltar a fazer de novo. A tranquilidade da pessoa que não se abala com mais nada, né? Explodiu alguma coisa aqui perto. Tudo bem. Não, mas quando normalmente explodiu alguma coisa aqui. Não sei o que aconteceu. Tá, voltando. Então, eu realmente recomendo The Man in the High Castle. É bem legal. É meio utópico, mas é de uma liberdade poética que a gente já está tomando aqui, já que a gente está falando, né, de uma possibilidade, de uma linha do tempo que poderia ser criada também, né, com a Alemanha ganhando. E de complemento também tem a série O Conto da Aya, que também é de uma coisa mais ditatorial, mas voltado muito para o olhar feminino, né, porque tem um regimento muito à parte. Eu me engano, eu já falei dessa série aqui, eu já recomendei em alguns episódios atrás, mas eu recomendo aqui também, porque já que a gente vai falar de uma linha mais ditatorial, o Conto da Aya também tá nessa vibe, e se não me engano tá no Star Plus, né? Então, se você tiver o Star Plus, provavelmente você vai ter acesso. Não sei se tem que pagar parte ou não, mas enfim, é isso aí. Ou na Paramount, alguma coisa assim. Bom, gente, a minha recomendação, eu acho que eu também já falei desse filme em algum episódio aqui anterior, mas eu acho que ele casa muito bem com o que a gente vai falar hoje, que é o Ele Está de Volta. Né? Esse filme, ele parte de um pressuposto meio maluco, né, que o Hitler volta, né, então lá na região do bunker que ele morreu, um cara encontra ele de novo, ele volta. E aí o que é curioso da série é que meio que ele começa a ser popular de novo. Então eles mostram a reação das pessoas, né? Ele começa a entrar em redes sociais, né? Participar de programas de TV. Então é muito legal pra gente refletir mesmo, né? Se realmente essas coisas não têm o potencial de acontecer de novo algum dia, que é o que a gente acha, né? Mas talvez não, né? No filme mostra um pouco disso. Então é bem legal, tem algumas partes até engraçadas. É um filme alemão. Ele tinha na Netflix esse filme. Eu não sei se ele ainda tá no catálogo. Eu não sei também. Hoje em dia, mas vocês encontram pela internet também aí pra assistir, se vocês quiserem. Mas bem legal. É isso aí. Bem, eu trouxe aqui como recomendação um filme que eu gosto muito, mas eu vou explicar por que eu gosto do filme, eu acho bom. No sentido de fazer a gente refletir sobre, enfim, manipulações, ditaduras, essas coisas assim, como que uma pessoa, assim, um ditador, ele pode entrar na cabeça das pessoas, manipulá-las e fazer com que um país se divida, como foi o que aconteceu na Alemanha. E eu acho muito interessante porque é muito parecido com uma certa realidade na qual vivemos atualmente. Mas, enfim, esse filme também tem livro, é O Menino do Pijama Listrado, que conta a história de um menino que ele era de uma família que era, vamos dizer assim, ali a favor do Hitler, mas quando ele era criança, ele acabou
parando num campo de concentração e ele fez amizade com um judeu, né, uma criança judia que estava ali no campo. E eu acho muito interessante, né, a questão da amizade, que é bem legal nesse filme, da gente ver, né, que a amizade verdadeira, ela não tem barreiras, né, ela não vê quem é quem, né, não importa a religião, não importa a raça, a cor, né, então isso é muito interessante de ver, mas é um filme triste, não vou dar spoiler para quem não assistiu. Eu acredito que muitas pessoas já devem ter assistido esse filme, sim, porque ele já tem um tempo aí, ele é de 2008, mas pode ser que tenha alguém que ainda não tenha visto, né? Então, não darei spoilers, mas eu acho que vale muito a pena ver. E é isso. Só indicações tranquilas pro episódio de Não, hoje. tranquilo. Muito leves. Super. Muito, assim, muito. Muito. Assim como o tema de hoje, super leve. Super leve. Pois é, gente. E aí? O que seria da Alemanha, do mundo, né? Se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Bem, eu vou falar aqui um pouco, não vou dar só uma breve introdução aqui de história, tipo, não vou focar na Segunda Guerra Mundial, porque nosso foco não é falar da Segunda Guerra Mundial, e sim do que poderia ter acontecido se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra, que foi o que não aconteceu. Então, a Segunda Guerra ali aconteceu no período de 1939 até 1945, e, bem, como toda guerra, tem os países ali que são aliados, né? Então, tinha ali o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, que estavam aliados ali, contra um outro eixo que compunha a Alemanha, a Itália e o Japão. E foi o maior confronto que houve no mundo, né, até então. E confronto que eu digo assim, no qual teve realmente uma guerra que teve pessoas que morreram e tudo mais, né, a guerra mais sangrenta de toda a história, tem-se aí datado de 50 milhões de mortes só nessa Segunda Guerra Mundial, ou seja, muita gente realmente morreu e tudo, né? E a gente sabe que no final o que acontece? A Alemanha ela perde aí nessa guerra, né? Ainda bem que perdeu, né? Mas a consequência aí foi para o Adolf Hitler, né? Que é enfim, maior ditador aí, talvez um dos maiores ditadores aí da história. Ele acabou se matando aí num bunker em Berlim para poder não ser capturado. Entendeu? Então, enfim, é aí que está o desfecho dessa terrível tragédia que aconteceu nesse período. E espero que não tenha. A gente está agora num período de guerra, né? Aí da Ucrânia, né? Mas eu acho que não chega na dimensão de como que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, tá aí na lista de guerras que existem no mundo. E a gente sabe que guerra só existe porque as pessoas têm desejo pelo poder, entendeu? Então, ninguém vê, na verdade, o que pode ser de bom, ter de bom, trazer de bom para um povo. É mais questão de poder, de ego, enfim. Mas, desabafei um pouco. Mas agora a gente vai falar um pouco do que teria sido, né, a Segunda Guerra, se caso a Alemanha tivesse ganhado. E aí existem diversas teorias, né? Eu acredito que as meninas aí também devem ter achado aí que tem várias suposições, bloquinhos aí do que poderia ter acontecido. E, bem, o que eu vou trazer aqui é que é o seguinte, que se que é bem óbvio, né? Se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra, provavelmente o Hitler teria colocado em ação o seu plano de ter uma raça pura, né? Então, porque ele tinha assim um desejo por uma raça pura, né?
para quem sabe também, o Hitler ele não gostava ali daquele povo o povo eslavo, né? Ele era bem contra ali aquele pessoal. E aí, assim, o que era o objetivo do Hitler na época da guerra? Era justamente formar ali um império, né, ariano, entre a Europa Central e a Europa Oriental, né? E ele sempre achou que a imigração causava uma vulnerabilidade para a Europa, né? E que se uma raça pura seria a cura para isso, né? Mas a gente sabe que, biologicamente falando, é muito bom e importante ter a miscigenação, a mistura de raças, porque aí você cria, vamos dizer assim, as pessoas, quando se misturam, têm uma forte imunidade, por exemplo, entendeu? Uma saúde melhor, enfim. A diversidade, né, nesse sentido, biológica, ela é muito importante, então não faz sentido nenhum essa coisa que o Hitler queria implementar, entendeu? Então, está mais provado que cientificamente que misturar miscigenações, né, fazem prosperar raças, né, as populações no mundo, né, e deixa você imune aí a diversas doenças, enfim, fatalidades, sei lá. É isso aí. O primeiro ponto que eu quis trazer aqui. Já começando o negócio a esquentar. Até porque, vou falar aqui, até porque você não tem como você delimitar o que é uma raça pura e o que não é. Começa daí. Começa daí. Todo mundo é uma mistura de muitas coisas. E por mais que a gente tenha, sei lá, uma parte do norte, uma pessoa mais clara, na parte do sul, uma pessoa mais morena, né? Ambas são a miscigenação de muitos tipos de tribos diferentes. Sim. Antepassadas. Então não tem essa história de raça pura. Mas é verdade, não existe isso. A prova maior, por exemplo, no nosso próprio. Então, no nosso próprio país, né? Nós aqui temos miscigenação das 3 raças, né? Os brancos, os indígenas e os negros. E isso foi muito bom para nossa. Inclusive, a gente também tem as questões de saúde e tudo mais, que a gente consegue. O índice de vida, né? Aumentar aí. Mas é muito bom, sim, ter essa miscigenação, né? Não, sei lá. Ele é louco. Então, exatamente. Todos os humanos são misturas de tribos tribais mesmo, lá dos primeiros Homo sapiens lá atrás, entendeu? Somos misturas de tribo. Sim. Você que lide com isso. Se você está ouvindo isso, você acha que acredita em raça pura, você que lide com isso. Já tá precisando estudar, hein? Eu já vi gente falando assim. Eu já vi, tá? Eu fico assim, mano. Eu já vi gente falar assim, porque eu tenho sangue azul. Isso é diferente. Ou é um reptiliano. Eu já vi gente falando assim. Mano. Gente, o que eu recomendo para essas pessoas, comprem aqueles testes de DNA que vende agora, tem várias marcas aí que vendem, que você faz na sua casa, tira lá no cotonetinho, manda. Você vai se surpreender com o que você vai descobrir. Com certeza. Fica aí a história para vocês, né? Fica aí o desafio. Mas dentro desse conceito, né, desse moço, não vou falar nem o nome dele, desse moço, caso tivesse ganhado, eu acho bem curioso, porque parte do princípio, porque assim, não sei se as pessoas sabem, mas quando ele começou na carreira política, ele era do Partido Socialista, né? E geralmente o Partido Socialista tem um pensamento mais de esquerda, que é um pensamento mais globalista da situação, não é tão conservador, né? Mais progressista. Uhum. Mas no final das contas, ele
ele entrou pelo socialismo, mas ele acabou indo por uma ideia mais conservadora, literalmente. Ele queria conservar, né, a raça, entre aspas, pura dele. E eu acho bem curioso como ele conseguiu puxar os dois lados, assim, sabe, da história. Os dois lados, da esquerda e da direita, para uma coisa só. E gerar todo o estrago que ele gerou, né? E se ele tivesse ganhado, eu concordo com a Ciane, né? A primeira coisa que ele faria seria, na visão dele, essa limpeza. Na visão dele. Uhum. Com esse pensamento tão o conservador, entre aspas, tá? É bem entre aspas, conservador na visão dele. Eu pensava... Pode falar, Paty. Não, que ainda na linha de, a gente falando aí de questões biológicas, né, a própria medicina ia ser muito diferente da forma que a gente conhece hoje, a própria ciência seria muito diferente. Não ia ter escrúpulo nenhum. Nenhum, exato, porque como a gente já comentou aqui em vários outros episódios, né, a época da Segunda Guerra foi uma época em que os experimentos, eles não tinham nenhum padrão de ética do que era aceitável ou não fazer, então tanto a Alemanha quanto o Japão fizeram vários experimentos com prisioneiros de guerra, né? Isso era comum, né? E muito provavelmente, se a Alemanha ganhasse, considerando que eles iam continuar se expandindo, que iam continuar tomando outros territórios, isso deveria continuar sendo um padrão, né? Muito provavelmente até hoje. Já que muitas das regras que foram criadas para esse tipo de situação aconteceram justamente por conta dos horrores da Segunda Guerra, né? Tanto que, até uma curiosidade, né? Existe um livro de medicina, que é o Atlas de Pernikov, que é considerado um dos melhores atlas de medicina que existem no mundo, mas é um livro super controverso porque ele foi escrito por nazistas. E as ilustrações desse livro, elas são muito exatas justamente porque foram utilizados prisioneiros para as ilustrações desse livro, né? Então, até hoje é um dilema na medicina, usar ou não usar esse livro para questões científicas, né? Existem pouquíssimos exemplares no mundo hoje, porque ele não é mais comercializado, né, por motivos óbvios, mas quem tem esses livros valem uma fortuna, mas é um dilema moral até hoje usar ou não usar, porque apesar de eles serem super exatos, né, do ponto de vista científico, tem uma qualidade imensa, mas tem tudo isso por trás. Então eu acredito que com a medicina seria a mesma coisa, talvez a gente até chegasse a avanços que hoje a gente não tem, mas a que preço? Exatamente. Nós iríamos tratar essas pessoas que, por ele, pela visão dele, não seriam reconhecidas como pessoas dignas de terem dignidade. Olha só, maravilhoso, né? Dignas de terem dignidade, como ratos de laboratório. Exatamente. Sim. Isso ia ser um padrão. Isso ia ser um padrão. A gente ia ter... A gente não, ao mesmo ponto que... isso assusta, isso chega a ser utópico, eu fico imaginando, será que a ciência ela teria evoluído ou regredido? Regredindo total, né? Então, porque do ponto de vista de um juramento médico, por exemplo, é uma regressão. Né? Mas do ponto de descoberta, por eles terem essa falta de limites, que é literalmente isso, não tem limites, né? Eles poderem fazer o que eles quiserem, sabe-se lá o que eles teriam já descoberto. Porque vale comentar aqui que a Paty já falou que muitas coisas, muitas tecnologias que foram utilizadas da Segunda Guerra para cá são tecnologias nazistas. Isso é assustador. Entendeu? Assustador. Que chega a um outro ponto, né, que com certeza teria acontecido. Se a Alemanha não tivesse perdido a Segunda Guerra, né, e considerando que eles conseguissem seguir dominando territórios, existia a probabilidade muito grande de os alemães serem os primeiros a chegarem à Lua e não os americanos, porque eles já estavam bem mais perto disso do que os Estados Unidos, do que a União Soviética, que, aliás, só conseguiram isso também por conta dos cientistas nazistas que foram para lá. Então, provavelmente, a gente teria um pouso na Lua
Para aqueles que acreditam que o pouso na Lua aconteceu, claro, muito diferente. Muito diferente. Ia ser outra posição, né? Eu fico imaginando como é que seria a Europa, né? Aí eu olhei aqui, eu abri aqui, e ele mostra uma grande dominação, né, germânica, né, do que seria no final. Então aqui a gente teria a Rússia como dominação germânica, teria a Groenlândia, teria bem parte da África, teria a terra de Betinha, que agora é do Charlinho, com parte da parte germânica também, e uma pequena parte da América do Sul. Em contrapartida, por exemplo, também teria também um império japonês, certo? Com toda a Ásia inclusa, então todo o porto asiático aqui tem o Japão como império, e por fim, uma pequena parte italiana, dividida em alguns pontos da África e a própria Itália em si. E aí, por diante, tem até uma parte aqui que é, sei lá, da Bulgária e da Croácia, sabe? Que envolve a América do Sul, algumas partes do leste europeu, a América Central e também a Antártida. Antártida. Obrigada. Antártica é marca de refrigerante. Que eu gosto, inclusive. Nossa, eu gosto do refrigerante Antártica. Guaraná. Enfim, esses seriam, né, os 3 pontos, os 3 maiores impérios que haveria na face da Terra, assim. E é bem interessante que, por exemplo, a Alemanha, ela teria ocupado o norte, a América do Norte, mas não como império, e sim como uma ocupação. São níveis diferentes, né? Então é uma ocupação. Imagina só os Estados Unidos sob dominação germânica. O que seria? Porque o nazismo ele se baseava numa doutrina que eles chamavam de espaço vital. Né? Então, eles partiam do princípio de ocupação. E a própria economia da Alemanha durante a Segunda Guerra era movimentada basicamente por guerra. Era o que eles usaram aí para movimentar, né, para eles retornarem. Então, partindo desse princípio, né, como a Beta falou, o que ia acontecer muito provavelmente é que eles iam realmente conseguir dominar toda a Europa e principalmente dominar a Rússia. Né? Tem uma região da Rússia, até aquela parte do Montes Urais, que a gente comentou até no incidente do Passo Diatlov, né, que é aquela parte das montanhas ali, até os Montes Urais, que eles iam tentar chegar, e principalmente por conta de gás e petróleo da Rússia. E se eles conseguissem chegar lá e conseguissem ter acesso a essa fonte de gás e de petróleo, isso ia ser, assim, uma virada imensa, que eles cometeram a burrada de tentar entrar na Rússia no inverno, né? Que não deu certo pro Napoleão e não deu certo para eles também. Mas se eles tivessem feito talvez de uma forma diferente, né? E a batalha ali de Stalingrado tivesse terminado de uma forma diferente, e eles tivessem conseguido avançar, muito provavelmente eles iam conseguir dominar a Europa inteira, porque isso ia dar um poder para eles com a tecnologia que eles já tinham e com toda essa fonte de energia na mão, de tomar tudo ali. Uma outra coisa que eu ia levantar aqui, que talvez é meio óbvio, mas, enfim, que também se tivesse acontecido isso, né, da Alemanha ter vencido, como a gente está falando de domínio de território, então, provavelmente a Europa toda iria falar alemão, né, ter como idioma oficial, não ia ser o inglês. Imagina a gente ia aprendendo alemão nas escolas. Para os Estados Unidos talvez seria interessante, porque eles iam aprender inglês e alemão, né? Ia ter 2 idiomas aí oficiais. Não. Mas aí, se a Alemanha tivesse ganhado, o inglês não ia ser mais oficial. Será? Ia ser tipo um dialeto, né? Ia ser dialeto.
Não, ia ser que nem qualquer outra língua, que nem português, assim. Eu achei que ia ser vantajoso. Universal, eu acho que a universal ia ser germânica. Eu achei que ia ser vantajoso, cara. Imagina você ser do Canadá e você sabe inglês, francês e alemão. É um alto preço a se pagar. Então. É nossa, bota alto isso, né? Mais fácil pagar uma escola. Mais fácil mas essa questão do idioma realmente, né? Acho que eu não sei. Nós íamos continuar falando português mesmo. Interessante falar do Brasil, né? Da América do Sul, aliás, né? O que seria da América do Sul, o que seria do Brasil numa situação como essa? Bom, gente, assim, isso é confirmado, tá? Que a Alemanha nazista olhava, assim, para a América do Sul. Porque até partindo dessa ponta, né, de espaço vital, a América do Sul também era importante, não só a Europa, né? Se você tá falando de dominação mundial. E o Brasil já era naquela época, e ainda é hoje, é um dos países estratégicos ali da América do Sul, né? Se você quer fazer uma dominação aqui, o mais lógico seria realmente, né, tomar o Brasil. E os nazistas, eles chegaram, sim, a fazer algumas expedições no Brasil para entender. O governo do Getúlio Vargas, inclusive, chegou a flertar um pouquinho com o fascismo, né, no começo, então ele tinha muito mais afinidade no começo com Mussolini, mas aí depois, né, como o Brasil percebeu que não era uma boa ideia ir por esse caminho e decidiu virar, né, e apoiar os Estados Unidos. Mas, assim, Hitler, ele já tinha escrito algumas coisas sobre a América do Sul, e como não poderia deixar de ser, de acordo com a doutrina do nazismo, era um país considerado inferior, até pela miscigenação que existe aqui, era uma raça suja, né? Mas que ele reconhecia que tinha algumas habilidades, como, por exemplo, essa questão do trabalho braçal, até por ser essa raça suja e mais misturada, é uma raça mais resistente. Engraçado. Então, engraçado. Engraçado, eu não gosto desse povo, mas, tipo assim, pra mim, nessa situação serve, entendeu? Então, mas vamos, deixa eu colocar um adendo aqui, mas não foi isso que, por exemplo, a galera de Portugal fez? A galera da África? É exatamente o mesmo raciocínio. Então, a América do Sul, muito provavelmente, seria utilizada como um campo de trabalho gigante. Seria o lugar, tipo, de trabalhos forçados para fornecer matéria-prima para a Europa. Né, de acordo com os planos do já então, né? Só que seria tipo um negócio meio trabalho forçado, escravizado, né? Então hoje muito provavelmente a gente seria uma colônia, né, para trabalhos, para extração de matéria-prima e a parte mais braçal para os países da Europa. Que legal! Delícia. Muito bom, muito bom. Falando ainda do Brasil, eu achei uma outra teoria aqui que fala, né, que se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra, teria aumentado a rivalidade entre Brasil e Argentina. Por quê? Por quê? Porque há uma suposição, isso aqui é uma viagem, tá, gente? É uma teoria da conspiração mesmo. Que a Argentina ela teria meio que paquerado com as ideias nazistas, né? E aí, com Hitler vencendo, os argentinos eles virariam o maior aliado da Alemanha na América do Sul, e aí a rivalidade com o Brasil ia crescer, porque o Brasil iria se aliar aos Estados Unidos, entendeu? E aí ia ter um conflito ali inevitável, né? E a gente chegaria, assim, a uma situação muito parecida com o que acontece entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Porque a região ali da Tríplice Aliança, que é onde fica a divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai, se tornaria uma zona desmilitarizada, coberta de minas e arame farpado. Uau! E com certeza, digo mais, com certeza a capital do Brasil ficaria no sul, né? Que a gente tem, né, a maior índice de povos germânicos é no sul. Não estou falando, vou repetir aqui, não estou falando que todos os povos germânicos que vieram para cá como imigrantes são nazistas. Não estou falando isso. Eu estou falando que numa situação hipotética, como lá tem muito imigrante,
certo? É bem provável que lá se tornasse, após o domínio germânico, a capital do Brasil. Sim, até porque muita gente veio para cá justamente por não concordar com a doutrina nazista. Então, saiu e veio para cá. Né? Muita gente saiu de lá por isso. Bom, outra coisa que eu acho que dá pra gente falar também, muito da parte do Japão, né? Como a Beta comentou, o Japão também ia dominar, né, a Ásia, já que eles compraram aí essa ideologia nazista também, né? De raça pura, enfim, de dominação. Só que isso talvez não durasse para sempre. E aí é que talvez as coisas começassem o caldo a entornar uma hora aí. Por quê? Apesar dos alemães eles terem o Japão como aliados, eles nunca consideraram os japoneses como iguais. Apesar de eles serem aliados ali, né, em questão de ideologia, naquele momento, foi mais uma questão de estratégia do que realmente de considerar eles como uma raça pura também. Para o Hitler sempre foi muito claro que não era a mesma coisa. Então, isso talvez não durasse para sempre, até porque o Japão também se considerava, né, da mesma forma que a Alemanha se considerava um povo superior e puro, o Japão também considerava isso. Então, talvez chegasse um momento onde um começasse a se voltar contra o outro. Apesar de ser muito provável que o Japão não conseguisse vencer a Alemanha, porque estrategicamente a Alemanha teria muito mais recurso, né, dominando as Américas e a Europa do que o Japão, que ficaria muito concentrado na Ásia, né? Mas eles talvez em algum momento se voltassem um contra os outros e gerasse um outro conflito, né, entre essas duas potências. Nossa, que complexo. Então ia ser uma guerra dentro da guerra, que é dentro da guerra. Que é dentro de outra guerra. E aí vai só guerra. E assim por diante. Gente, então dá para ver que aí que o Hitler ele era contra todo mundo, né? Porque a gente sabe que ele era ali contra os judeus, né? E uma das coisas que poderia ter acontecido se o Hitler tivesse ganhado, né? Eu falo Hitler, mas é a Alemanha, enfim. Mas é ele também. A Segunda Guerra, ele exterminaria o povo judeu, né? Terminaria ali de exterminar. Entendeu? Israel não existiria. Não. Israel nunca teria sido criado. Nem a ONU também. Também não existiria. Nem a ONU. Sim. Queria saber como é que ele ia lidar com a pandemia. Ele mata todo mundo. E provavelmente ia ter muito mais mortes, né? Porque a partir dessa questão de raça pura aí, as pessoas seriam muito mais fracas para lidar com isso. Então o número de mortes ia ser bem maior do que foi. Morte planejada também, sabe? Aquela região ali, deixa ela morrer mesmo. É um dos pontos que eles falam também, os historiadores que falam sobre isso, é que provavelmente o número de mortos ao longo disso ia ser muito maior. Por quê? Ia ter alguns focos de resistência? Ia. Eles apontam alguns países da África que talvez não aceitassem nessa dominação, que também ia acontecer. A gente está falando aqui muito de Europa e América, mas a África também ia ser tomada, né, ao longo do tempo. E aí talvez ela pudesse até ser dividida entre a Alemanha e Japão, enfim. Lógico que a Alemanha ia querer ficar com os países mais importantes estrategicamente para ela e talvez desse o restante, né, para o Japão. Mas a Alemanha, ela não tinha muitos escrúpulos para lidar com resistência, né? A solução era basicamente exterminar. Então, muito provavelmente, os lugares onde tivessem esses focos de resistência, eles seriam alvos de extermínio também. Então, muitos povos poderiam desaparecer mesmo por conta disso. Nossa, gente. É tenso. Complicado. Então não existiria mais ninguém no planeta Terra. Só o Hitler. É a raça pura dele. Por exemplo, Hitler justificava a sua ação contra os judeus, usando um dos argumentos era porque os judeus crucificaram Jesus. Enfim, whatever. Como ele vendeu essa ideia, né? Então vamos acabar com todos eles, porque eles são um povo amaldiçoado e tudo mais. Então, ia ser imperativo de que todos os germânicos deveriam ser cristãos. Não ia ter liberdade religiosa.
Mas é meio estranho isso, né? Porque Jesus, ele veio de uma família judaica, né? A gente sabe que ele é o fundador... Então, ele é o fundador do cristianismo, sim, mas ele veio de uma família judaica, né? Então, eu acho que isso é até contraditório, para falar a verdade, essa ideia sem sentido do Hitler aí. Não sei, é muita loucura, cara. E outra, o povo judeu, ele é um povo, assim, muito... A gente, quem lê a Bíblia, tal, entende que Deus tem um amor pelo povo judeu, né? Então, tipo assim, eu sei lá, acho que é muita viagem, sabe? Muita viagem mesmo. Ai. Mas é aquilo, né? Esse argumento religioso, ele é perigoso porque foi usado na história muitas vezes, né? Sim. Ainda é usado. Sim. Triste. Bem, falando de coisas assim, já bem tenebrosas, já que falou da manipulação pela religião, bem, como ele era um líder, né, um ditador, é óbvio que ele ia querer ser amado e adorado, idolatrado, e se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra, o rosto do Hitler estaria em todos os lugares possíveis e imagináveis. Falando nisso, eu tenho mais uma coisa para recomendar. É um documentário da Netflix que se chama Como Criar o Seu Ditador. Não, é muito bom isso daí. Acho que é Como Criar um Ditador. Isso, alguma coisa assim. Como criar um ditador. É muito bom. É muito legal. Assistam. Vale a pena. Vale muito a pena. Muito. Você vê que não tem partido político, não tem direita e esquerda. Não tem, gente. Dos dois lados, a galera pira a cabeça e quer poder de qualquer... que quer. Pira mesmo. E eu acho que isso aconteceria mesmo, sabe? De, tipo, ter essa idolatria, que eu não acho muito diferente de algumas coisas que vemos hoje. Ter em todo lugar, ia ter a foto do cara na camiseta, enfim, essas coisas assim, né? E agora eu lembrei também de uma outra coisa, que eu lembrei tem um youtuber chamado Estevam, né? Que ele tem um canal chamado Estevam pelo Mundo, e que ele foi lá visitar a Coreia do Norte. Todo mundo sabe que a Coreia do Norte é governada lá por um ditador. E lá, da Coreia do Norte, ele vai... chega um momento da viagem que ele vai no lugar onde está um dos ditadores lá que morreu, que agora eu não lembro o nome do cara também, porque é um nome difícil. E para você entrar naquele lugar, você tem que se prostrar, entendeu? Para o túmulo do cara. E se você não fizer isso, você corre risco até de, tipo, ser preso e morrer, entendeu? Então, eu acredito que com Hitler poderia também acontecer algo nesse sentido, de, tipo, criarem um mausoléu, sei lá, uma coisa assim, onde que ele tá lá enterrado, entendeu? E aí, depois da morte dele, né? E aí você ter que ser obrigado a fazer certas coisas nesse sentido também. A morte dele provavelmente também seria outro ponto aí de possível racha. Porque as ditaduras, elas são muito, pode dizer assim, pessoais. Elas são baseadas muito no carisma daquela pessoa, né? E um dia ele ia morrer, logicamente, né? Por exemplo, em 1970, mais ou menos, ele já teria por volta de 80, 81 anos. Então ele provavelmente morreria ali na década de 80, comecinho na década de 90, se ele chegasse a uma idade muito avançada. E aí, né? Quem ia tomar o lugar dele? O que ia acontecer? Né? Das duas, uma. Ou ia ter um sucessor. Fala aí, Beta. Mais uma prova de que nossa geração ia passar por mais uma crise. Nossa geração é a geração da crise. Não tinha pra onde ir, gente. Não tinha. Era o destino. Era isso. De verdade. Eu nunca vi uma geração para passar por tanta crise quanto a nossa.
E assim, ou ele ia ter um sucessor, né, que, logicamente, a gente tá falando da Alemanha, mas tinha países, por exemplo, como a Espanha, que também era governada pelo Franco, que também era outro ditador, tinha a Itália também do Mussolini, que provavelmente seriam países ali que iam ficar como aliados da Alemanha, que a Alemanha nem precisaria invadir, porque eles mesmos já, né, meio que criariam ali um grupo entre eles e topariam tudo, então poderia vir um sucessor, ou da própria Alemanha, ou de algum desses outros países, ou poderia ser o ponto de racha aí mesmo, né, de enfraquecer um pouco a ideologia, que era muito baseada nele, né, e poderia ser aí um ponto de virada, né, para as coisas tomarem outro rumo. Seria muito difícil, porque nesse cenário que a gente está falando, por exemplo, a gente não teria a influência dos Estados Unidos, que foi determinante para ganhar a Segunda Guerra, né? Porque até se eles decidissem em algum momento entrar, eles só entraram na Segunda Guerra, só para relembrar, porque os japoneses atacaram, né, Pearl Harbor. Mas se isso nunca tivesse acontecido, provavelmente eles teriam se mantido neutros por muito mais tempo do que eles se mantiveram. E aí talvez fosse tarde demais para uma resistência, né? E aí eles poderiam ser aí tomados. Tem até uma teoria que fala que seria dividido entre Alemanha e Japão. Porque o Japão queria um pedaço da costa dos Estados Unidos. Né? Para ele seria estratégico. Então talvez fosse dividido entre os dois. Mas talvez não tivesse, né? Oportunidade de ter resistência a mais. Fosse uma coisa tão já enraizada que viria um outro sucessor e assim por diante, né? Hitler não teve filhos, né? Mas talvez nessa linha do tempo ele tivesse, né? Pois é. Talvez aí ele tivesse, aí fosse o filho dele, o sucessor, enfim. Triste. Nossa. Tenebroso, eu diria. Ainda bem que ele não ganhou. É tenebroso. A história é tenebrosa. É de... Realmente... Não sei nem o que falar. Liberdade de imprensa esquece, né? Porque não. todos esses regimes, tanto a Alemanha quanto a Itália do Mussolini, né? Enfim, todas as ditaduras têm um controle de imprensa absurdo, então a gente não teria imprensa nem a ciência da forma que é hoje. Provavelmente a gente teria versões alternativas para vários acontecimentos aí da história. Exatamente. E fora, né, toda a questão do contexto de liberdade geral, né? Liberdade de locomoção, liberdade de expressão, né? Liberdade religiosa, já falei, a gente já falou aqui. Todo o contexto de liberdade seria fictício. Né? Você coloca dentro de uma jaula. Essas coisas que a partir do limite que você passa, a pessoa te pega, você leva uns tapas, sofre todas aquelas torturas que a gente sabe que toda ditadura tem. Certo? E vida que segue. E provavelmente a gente seria, assim, aqui no Brasil, por exemplo, talvez a gente nem tivesse acesso a determinadas coisas, porque considerando que seria uma área meio de colônia, mas para trabalho braçal, talvez a gente tivesse investimento zero nesse tipo de coisa, né? E fosse utilizado realmente só para extrair riquezas e Sim. O resto você aí ia querer uma internet, você não ia ter uma internet, você nem ia saber da internet. Não precisa disso para plantar. Não precisa. Ia ser isso daí, ia ser uma colônia de trabalho. Pois é. Ai, gente, que horror. Ia ser um desastre mesmo. Não tem um... Ainda bem, que bom. Não tem um ponto bom, né? Não tem. Não existe ponto bom. Caso isso acontecesse. Não existe. Nenhuma hipótese. Nenhum. Ai. Pode ser que num universo paralelo ele tenha ganhado, né? Exatamente. Numa linha do tempo. Numa outra simulação. A gente tá, vamos dizer assim, a gente tá falando o que tá acontecendo na simulação. O mundo da simulação. Tá acontecendo no mundo da simulação. Sim, isso pode, sei lá.
Se a gente estiver realmente vivendo uma simulação, pode ter uma outra simulação rodando esse universo paralelo aí, que tenha essa possibilidade de dominação germânica, né? Mas é bem... Ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu ou que não estamos nesse universo. Não estamos nessa linha do tempo, estamos em outra. Exatamente. Nossa. Não, é aquilo. Não, eu tô chocada que realmente em todas de toda a história, eu tô mais chocada que de ambos os lados a gente já tá ferrado de qualquer jeito. Sim, não importa. Isso não muda. Não muda. Só muda a extensão. Essa muda a extensão, realmente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do tema desse episódio, né? Uma linha bem diferente. Existem outros temas de história alternativa que a gente pode trazer também se vocês gostarem, né? Comenta com a gente se vocês gostam desse tipo de episódio, pra gente trazer mais ou não. E na próxima semana a gente volta aí à nossa programação normal de teorias da conspiração muito loucas. Gente, eu acho legal esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, né? Porque é uma visão, querendo ou não, uma visão de 3 leigas falando de assunto que não entende nada, merda nenhuma. Mas é uma visão que levanta pontos diferentes, pontos distintos. Uhum. E faz a gente sair realmente fora da nossa zona de conforto para poder enxergar uma situação atípica que seria hoje. Então eu gostei bastante dessa discussão e reforça aqui a ideia de que eu quero muito a camiseta do cada país tem o Roswell que merece. Vamos pensar nesse projeto. Vamos pensar nesse projeto aí, vamos pensar. Eu quero camiseta, por favor. Eu quero. Não, ninguém precisa ter, eu quero. Eu vou atrás da arte. Um beijo e tchau. Bem, gente, foi muito legal esse episódio de hoje, apesar de ser um episódio um pouco tenebroso pensar, né? Mas, como a Beta falou, faz a gente pensar um pouco fora da caixinha e eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Muitas vezes ter esse pensamento crítico, entendeu? De imaginar uma situação na qual poderia ter sido, né, ou poderá ser. Enfim, eu acho que é o que falta para a população em geral, ter esse pensamento crítico, buscar conhecimento, como dizia E.T. Bilu. E é isso, gente. Beijos para todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô fazendo uma obra de arte. Enquanto isso, eu vou mostrar minha obra de arte. Ai, que bonito! A gente tá aqui falando, eu tô aqui desenhando. Eu vou ficar acordada, gente. Que legal! Como que você aprendeu a fazer? Eu só vou riscando, é um monte de risco. Nossa, achei muito bonito. É só um monte de risco. Mas é pra eu concentrar. Eu gosto de fazer isso pra me concentrar. Uhum. Então, o que a gente tava falando?